Correção da atividade das páginas 35 a 37. Sobre o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, e sobre a música Todo Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, de Marcelo Yuca. O Navio Negreiro. O poema O Navio Negreiro foi escrito em 18 de abril de 1868, mas tornado público apenas e não por acaso no dia 7 de setembro daquele ano, quando foi declamado durante a sessão magna comemorativa da independência no auditório da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Se o tema do tráfico negreiro já estava superado, afinal, o último desembarque de escravos negros datava de 1855, o mesmo não se pode afirmar da campanha abolicionista e do clima nacionalista. Em 1868, o Brasil vivia o auge da Guerra do Paraguai. O poema divide-se em 6 partes, ou cantos, na linguagem épica, aquela narrativa em versos sobre os feitos heróicos de um povo, geralmente com presença de figuras fantasiosas. O fragmento transcrito forma a 4ª parte, em que o poeta faz a descrição do navio negreiro e do sofrimento dos escravos. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali, um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Sobre o navio negreiro, questão número 1. Pesquise a etimologia do adjetivo dantesco e dê seu significado. Aqui você deveria procurar no dicionário e perceber que, ao empregar o adjetivo dantesco, Castro Alves remete o leitor a passagens do poema A Divina Comédia, configurando assim um caso de intertextualidade em relação a esta obra, caracterizada pela descrição angustiante, suplícios infernais, diabólicos, medonhos e pavorosos. Questão número 2. Por fazer a exaltação do povo africano e narrar um episódio de sua história, o Navio Negreiro é considerado um poemeto épico condoreiro, forma de composição muito em moda no romantismo, segundo o modelo de Victor Hugo. Eloquente, verborrágico, ou seja, que se utiliza de muitas palavras com poucas ideias, marcado por imagens grandiosas, são utilizados nesse texto os mais diferentes recursos linguísticos e poéticos. Letra A. Destaque uma estrofe em que o poeta empregou vários verbos de ação. Qual o efeito desse recurso? Então, lá no lado direito, a partir da palavra presa, você vai ver a exposição de vários verbos. Tem cambaleia, chora, dança, delira, enlouquece, embrutece, cantando, geme e ri. A sequência desses vários verbos de ação confere dinamismo, confere dramaticidade a esse poema. Letra B. Tinir de ferros, estalar do açoite. Que recurso o poeta empregou nessa passagem? Qual o seu efeito? Então, aqui você tem esse som, tinir de ferros, estalar do açoite. Você tem esses fonemas muito determinados, T, R, S. O poeta explora os fonemas que compõem essas palavras e trata-se então de uma aliteração, conferindo sonoridade e ritmo a este poema, ok? 3. Na passagem Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, letra A.
Qual o antecedente do pronome relativo cujas? Então, antecedente é o que vem antes. Então, o que vem antes de cujas, e se refere a esta palavra, é magras crianças. Letra B. Reescreva os dois últimos versos na ordem direta, ou seja, aquela ordem que começa com o sujeito e depois vem o predicado, sem empregar o pronome relativo. Então, aqui, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, onde está o sujeito? O sujeito é o ser de quem ou de que se fala. Então, do que se trata nesta expressão? Se trata do sangue das mães. Logo, você começa dessa maneira. O sangue das mães, o que faz o sangue das mães? Rega as bocas pretas das crianças, das magras crianças, que é o predicado. O predicado é tudo que se refere ao sujeito. Portanto, a resposta da letra B da questão 3 é: o sangue das mães rega as bocas pretas das magras crianças. E agora, leitura da música Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens e nos pararam. Documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata, agora usa farda, engatilha a macaca e escolhe sempre o primeiro negro para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É mole de ver que para o negro, mesmo a AIDS possui hierarquia. Na África, a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas sociais. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Questão 4. Em algumas passagens da música, temos discurso direto sem as marcas gráficas que o caracterizam. Transcreva-as, identifique os donos da voz. Quando ele diz assim, documento, por favor, qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? São falas dos policiais. Nas questões 5, 6 e 7, assinale as alternativas corretas. 5. Em relação ao entendimento do texto, julgue os itens. Letra A. O texto aponta somente razões sociais para a discriminação do negro. Não. Além das razões sociais, temos outras, né? São diversas as questões apontadas no texto: desigualdade social, razões econômicas, políticas, preconceito, questões históricas, enfim. Então, a letra A não é a resposta que você vai marcar aqui na 5. Letra B. O sentido dos termos chibata e macaca, da parte 2, corresponde, respectivamente, ao de feitor e soldado. Exatamente. Aqui nós temos o passado e o presente. O passado usado com o termo chibata e o presente, na música ele diz que engatilha a macaca, que seria a arma, né? Então a letra B está correta. Letra C. A expressão é mole de ver nas duas ocorrências, partes 2 e 3, é polissêmica. Pode ser entendida como é fácil de ver e como é triste de ver. Exatamente, certíssimo. D. Na expressão em qualquer dura, da parte 2, o adjetivo dura pode significar firme, rígido, usado como acréscimo ao adjetivo lento. Não. Na verdade, quando ele fala em qualquer dura, quando se leva uma dura, se quer dizer que se apanha, que se está sofrendo, que se está sendo maltratado lá no texto. Então, questão 5, você deve marcar apenas as letras B e C. 6. Quanto aos fatores de textualidade, julgue os itens. Letra A. A palavra negão, partes 1 e 2, apresenta o mesmo sentido da palavra negro, partes 2 e 3, constituindo o recurso linguístico que garante a coesão do texto. Negão se refere ao tratamento dado por quem aborda, tá? E não é um recurso linguístico porque, para proporcionar coesão nesse texto, não é esse o objetivo, mas para identificar e caracterizar quem é o negro e como é o tratamento que ele recebe, tá? Então, letra A descartada. Letra B. A argumentação no texto é construída a partir de uma narrativa apresentada na parte 1. Sim, se você observar lá no início do texto,
tem uma cena em que ele fala que as pessoas estão de frente àquela praça e são abordadas. Então, a partir dali, começam a ser feitas as críticas sobre a discriminação racial, ok? Letra C. A comparação entre os milhares de africanos aidéticos e qualquer figura do cinema e das colunas sociais pretende apontar a imparcialidade da imprensa. Pelo contrário, ele fala, na verdade, de parcialidade da imprensa, quando ela toma um lado por verdade, né, como certo. Letra D. O poema O Navio Negreiro de Castro Alves constitui-se em intertexto de todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Certamente, um texto faz referência ao outro. Então, respostas da questão número 6, letras B e D. 7. Sobre aspectos linguísticos utilizados na construção do texto, julgue os itens. As palavras mesmo e da parte 3 apresentam, respectivamente, sentido de concessão e adição. Então, vamos lá. Mesmo e são realmente conjunções concessiva e aditiva, tá? Concessão está ligada a contraste, a quebra de expectativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês com a conjunção embora. Embora fizesse calor, levei agasalho. Então, você percebe aí um contraste. Está fazendo calor e, ao invés de usar uma roupa leve, se usou agasalho. Adição, você adiciona um texto ao outro. Na conjunção aditiva, a gente tem a função de ligar orações, né? E exatamente o E está exercendo essa função lá no texto, de ligar as orações. Só que no texto da música, a palavra mesmo é utilizada com sentido de até. Então, exerce a função de advérbio de inclusão e não de concessão. Por isso que essa alternativa A da questão número 7 está errada, ok? Letra B. No trecho veio os homens e nos pararam, da parte 1, percebe-se mistura de registros linguísticos, pois o verbo anteposto ao sujeito desobedece, quanto à concordância, ao que prescreve a norma culta, e o segundo posposto ao sujeito não o faz. Então, a gente tem uma regra básica em que o verbo ele deve concordar com o seu sujeito em número e em pessoa. Só que não é o que acontece aqui no texto. Quando ele fala veio os homens, ele deveria dizer os homens vieram, né? Vieram os homens, ok? Então, a letra A está errada, a letra B você deve marcar, tá? Letra C. Na parte 1, o local onde ocorreu o fato narrado é marcado redundantemente por mais de uma expressão adverbial. Certíssimo. Ali é uma expressão desnecessária, né? Tem uma repetição da ideia do lugar, tá? Então, questão número 7, respostas certas, letras B e C. D. Na parte 3, a palavra que, nas duas ocorrências, tem por função retomar termo antecedente. Não. Por não exercer função de pronome relativo, e sim de conjunção integrante, né? Então, aqui essa questão está errada. No segundo caso, tá? No segundo caso, vai ligar orações. Faça as suas atividades, seja pontual, o conhecimento é uma riqueza.